Hey Brainstormer, teacher Jo here, class 31, aula 31, e estamos vendo porque os americanos voltam na terça-feira. Essa aula tá enorme, quer dizer, não essa, mas esse troço aqui tá enorme. Temos muitas coisas aprendidas e não tantas coisas ainda para aprender, porque eu acho que talvez a gente mate essa aula hoje, o que é muito legal, porque eu quero fazer aula de outro jeito agora. Não é que eu quero fazer ela de outro jeito, é que o YouTube não vai me deixar fazer os negócios do jeito que eu quero fazer, então eu vou fazer o negócio do jeito que eu precisar fazer pra fazer o negócio do jeito que eu quero fazer. Eu sei que isso não faz sentido nenhum, mas foi mal. Então, na última aula a gente fez isso aqui e isso aqui, certo? Foi isso aí. E a gente falou também disso aqui, sei lá, a gente falou de uns negócios aí. Cadê aquele negócio do so did I, as did I? Aqui. E a gente fez isso aqui também na última aula, entre outras coisas. Então vamos para a nossa aula hoje. Deixa eu ver se tá gravando o áudio, que outro dia não tava. Ah, tá gravando sim, ó, só ver aqui, ó. Viva. Tudo bom, vamos lá. Aí o que o moço tá falando, né? Isso aqui é o finzinho da palestra dele. E a gente tem aqui, here's the cool part. Vamos falar de cool rapidinho, porque cool é uma palavra bem cool. O que acontece? Cool, hoje em dia, ele é bem usado como legal. Só que cool não é só legal, cool também é frio. Mas, Joana, cold não era frio? Cold também é frio. Ups, espera. Frio. E qual que é a diferença de cool para cold e assim por diante? Vamos aprender essa diferença. Vamos abrir o Google Imagens e colocar aqui cool. Olha aqui que vai aparecer. Assim que o Google resolver funcionar e resolveu não funcionar. Olha só, quando aparece cool, aparece aqui o Bob Esponja, todo cool. Porque o cool hoje em dia é tipo legal, da hora, aquela galera que você fala, legal, tipo essa vozinha aqui, ó, super legal a vozinha. Se eu for lá e colocar cold, vai aparecer frio de verdade e ou pessoas com gripe, tá? Porque é assim que eles chamam. Só que o cool, ele vem do gelado, ele vem de gelado. Então vamos abrir o dicionário para ver essa diferença, não é mesmo? Abrindo aqui o dicionário e vamos colocar lá cool, moderadamente frio, nem quente, nem frio. Ou seja, se a gente for ver, o cool é menos frio do que o cold. Então, se a gente for falar disso daqui, frio menos. Tá muito grosso isso. Que cold. E cold é frio mais do que cool. Yay. Da mesma forma que warm, vamos falar disso. Warm é quente e hot é quente. Só que warm é quente, menos quente do que hot. Vou só escrever aqui menos do que hot, porque eu tô com preguiça. Menos que hot. Tanto que, olha só, se liga só, olha que da hora. Vou colocar aqui hot. Olha o tipo de coisa que vai aparecer. Epa, não era esse tipo de coisa. Vamos trocar para isso. Aí. Tudo bem. Quando eu coloco hot para tempo, aparece tipo a galera aqui sofrendo de calor. Porque essa é a ideia do hot, aquele calor que você me fala, nossa senhora, eu queria parar de existir um pouco hoje. Se a gente trocar para warm, olha a diferença. Vai aparecer diazinhos gostosinhos, aquele dia que você vira e fala, ai que gostoso sair de casa hoje, não tô passando mal. Se eu tirar o weather, olha o tipo de coisa que aparece com warm.
aparece pessoas na lareira se esquentandinho, porque essa é a ideia do warm, aquele calor gostosinho, sabe? Aquele calorzinho, delícia, que é diferente do hot. O hot é desconfortável, o warm é confortável. Ou seja, vai mudar de acordo com a sua sensação, acho. Então, vou colocar aqui confortável. Legal. Então, tudo isso por causa do cool, olha só que legal. Só que o cool, aqui ele tá usando como legal. Então, a gente tem here, que é aqui, esse S que é o to be, é o is. Então, aqui está the cool part, a parte legal. Aqui está a parte legal. Because, a gente sabe que é porque. Ask, a gente sabe que é perguntar. Question, a gente sabe que é pergunta. We e this, a gente já sabe. Então, essa frase aqui tá super simples porque nós perguntamos esta pergunta, porque nós fizemos essa pergunta. Por que terça? Lembrando, because, porque de explicar. Why, porque de querer saber razão ou dar razão. Aí a gente tem aqui o there is, que faz o que? O there como to be. Vamos fazer um recapitula, porque isso é uma coisa que eu noto que todo mundo esquece. Então, vamos recapitular o there como to be. Sempre que a gente usar o there como to be, por que eu falo to be? Porque vai variar, porque pode ser is, are, was e were. A gente vai dar a ideia de haver, existir, ou o que a gente usa mais comumente para isso é o ter. Tá, beleza. E esse ter, ele tem a ideia de haver, ele tem a ideia de existir, ele não tem a ideia de posse, tá bom? Então, se eu quiser falar que tem café na caneca, esse tem, eu vou usar o there como to be. E eu vou falar there is coffee in the mug. Mug é caneca, tá? E por que eu usei o in? Porque o café tá onde na caneca? Ele tá dentro. Eu aproveitei e bebo um pouco. Então, o que rola? Esse troço aqui tá dando a ideia pra mim do tem café na caneca. Se eu quisesse colocar no passado, eu vou mudar esse is pelo was, que é o passado do is, certo? E se eu quiser negar, eu vou negar com o próprio is e eu vou falar there isn't coffee in the mug. E assim vai, finge que eu escrevi o resto da frase. Se você quiser, você escreve aí, mas já tá escrito aqui, não vou escrever de novo. Se eu for perguntar, adivinha o que vai acontecer? Quem que vai mudar de lugar? O is vai pra frente do there e vida que segue da forma que sempre foi. Se a gente tiver falando de plural, a gente vai usar o are e o were. Então, eu vou colocar aqui PL de plural. Se a gente estiver falando de singular, a gente vai usar o is e o was. Certo? Então, é assim que a gente vai usar o there como to be. Não esquece que ele existe, porque esse ter não é o have. Porque esse ter é de haver e de existir, e o have não tem a ideia nem de haver nem de existir. Tá bom, voltando aqui no lugar da nossa... Ok. E aí ele tá falando, there is now this bill. Vamos falar de bill. Bill é uma palavra muito interessante para nós. Eu já vou começar a colocar aqui. Porque bill, se eu jogar naquele lugar chamado Google Imagens, vai aparecer um monte de homem. Não, mentira, apareceram bills, que legal. E falei que apareceu alguns homens. Porque Bill é apelido para William. Eu não sei como que veio Bill de William, mas Bill. Enfim,
O que apareceu aqui, se a gente for ver? Vou pegar essa daqui que tá mais parecida com a nossa vida, fazer assim para não ficar na frente dela. E aqui a gente tá falando que é a conta de todas as utilities. Utility é um bagulho que acontece lá na América do Norte, que conta eletricidade, água, segundo aqui esgoto, lixo, luz, combustível, as taxas e tudo mais. E isso daqui é tipo os boletos dos moços, né? Você vê que não tem boleto porque eles lá não funcionam com boleto. Eu não sei como eles fazem pra fazer esse rolê. Mas bill, se a gente for ver, isso daqui é conta, ok? Só que, se a gente for olhar aqui, vou colocar aqui conta de pagar, tá? Se a gente for ver aqui, esse bill não vai fazer sentido como conta. Não vai. Por quê? Vamos ver o resto da frase pra gente ver qual o sentido que esse bill vai ter, certo? Então, ele tá falando, tem agora essa bill, vamos continuar com bill. The Weekend Voting Act in the Congress of the United States of America. Então, esse é o nome inteiro do bill. Então, se a gente for ver, a gente tem weekend, que a gente tem a junção de week, mais and. Week é semana, se você não souber, tá sabendo agora. E end é fim ou final. Adivinha aqui que é weekend, se você chutou ou se você pensou fim de semana, você pensou certo, porque é exatamente isso. Fim de semana. E aí? Então, weekend voting, voting é de votar, act é de ato, e ele pode ser o verbo agir, e aí o passado dele vai virar acted, e também pode ser atuar, tá? Então, vou escrever agir, atuar. Mas para atuar é mais comum falar o play, tá? O play também funciona. Mas, Joe, o play não é brincar, ou jogar, ou tocar? É, o play é tudo isso. Mas o que um ator faz? Ele brinca de ser outra pessoa, não é? Por isso que usa o mesmo verbo, por isso que usa o play para isso. Muito bom. Weekend Voting Act, ou seja, o ato de votar no fim de semana. Ah, então o ato aqui é como se fosse uma lei. Eu acho que sim. Eu já vi muito esse act sendo usado como coisa de projeto de lei. Quando vira lei, vira law. Antes de ser law, é bill. Tá, mas vamos continuar. No Congress, adivinha o que é? Se você chutar Congresso, você tá chutando certo. In the Congress dos United States of America, no Congresso dos Estados Unidos da América. Então, esse bill, ele é não só uma conta, mas vamos ver aqui, Bill of Rights, por exemplo, que a gente tem aqui o tipo de coisa do que é bill. Eu esqueci o nome disso. Bill é tipo a lei mesmo. A Bill of Rights são os direitos dos americanos e tal, que tá lá no... É tipo esqueci o nome daquele negócio. Realmente esqueci o nome daquele negócio. Então, a gente tem bill, por exemplo, do Congresso, que a gente tem aqui um exemplo. Vamos pegar aqui uma bill que tá aqui. Esse aqui é pequeno? É pequeno. Eu queria um grande pra ver, pra mostrar. Mas eu acho que eu não vou estar achando. Porque a ideia do bill é a ideia do projeto de lei. Vamos jogar aqui no senhor chamado dicionário para ver como ele descreve pra gente. Bill, substantivo, uma declaração de dinheiro devido para bens ou serviços feitos, prestados. Bill também pode ser esse daqui, um pedaço de papel, de dinheiro de papel, que vale uma quantidade específica. Ou seja, bill também pode ser nota,
ok? Conta de pagar, porque você vai pagar uma conta usando bill. Você vai pagar uma bill com bill. Conta e nota. E eu vou pegar aqui uma nota. Aí você quer ver aparecer nota? Se eu vou colocar dólar, dollar bill vai aparecer dollar bill. Eu vou pegar essa daqui com o moço que eu esqueci o nome, mas ele tá aqui. Nota. Vamos dar uma diminuidinha na nota, porque o dólar tá caro hoje. Desculpa a piadinha idiota. Então a gente tem a nota. E aqui o terceiro, que é o que tá lá no nosso negócio do governo. Uma forma ou rascunho de um estatuto proposto apresentado para uma legislatura, mas ainda não utilizado ou passado e feito uma lei. Então, um bill também é um projeto de lei. E é esse o sentido que tá lá no nosso texto, na nossa palestra. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, tem agora esse projeto de lei, o ato de votar no fim de semana no Congresso dos Estados Unidos. A gente tem aqui o it. O que esse it está falando? Vamos ver o resto das coisas aqui. Would move election day. Tá, então vamos lá. A gente tem election, que é a característica do day, ou seja, dia da eleição, certo? Election day. E a gente tem o would com o move. O move é o mover ou mudar. Passado moved, mover, mudar. Por que mudar? Porque pode ser mudar tipo eu moved houses. Eu mudei de casa, na verdade eu moved apartments, não houses, porque foram apartamentos e não casas e são construções diferentes. Mas esta é a ideia do mudar também, tá? Então a gente usa o move tanto para mover quanto para mudar coisas. E qual a diferença do change? Tem diferença, porque sempre que a gente falar de move, a gente vai falar de coisa física, tá? Aqui, eu poderia usar o change numa boa. Would change election day. Mas enfim, o que o would faz na nossa vida mesmo? O would botaria no verbo que ele tá junto, né? Qual verbo que ele tá junto? Move, que é o mudar, ou seja, então, mudaria. Mudaria o dia da eleição. From é de com a ideia do quê? O que é from? O que é from? From é de com a ideia de origem, sempre. Então, ela mudaria, né? Esse projeto de lei, ele mudaria, porque é o projeto, Joana, sua tosca, você não sabe mais falar português, mudaria o dia da eleição de terça para o fim de semana. So that. Vamos falar de so that. Normalmente, quando essas palavras aparecerem juntas, que vai acontecer com frequência, o so é tão ou então, e o that é que, aquele, aquela, aquilo. A gente já falou bastante dos dois. Só que quando a gente juntar os dois, a gente vai ter a ideia de para quê. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. É mentira, tá? Mas eu vou usar esse exemplo porque ele faz sentido. I'm on a diet so that I lose weight. Eu tô em uma dieta, eu tô de dieta para que eu perca peso. Fez sentido? Então é assim que a gente vai usar o so that. So that, aí a gente tem aqui o the. O the, ele é o nosso the. Ou der, ou qualquer coisa assim que a galera gritava quando algum coleguinha falava alguma coisa estúpida na sala. Todo mundo fazia, pelo menos na minha sala era assim, não sei se na sua era assim, mas era o que acontecia.
Então, so that more, a gente sabe que é mais, people, a gente sabe que é pessoas, can, a gente sabe que é poder, e vote, a gente sabe que é votar. Então, ele mudaria o dia da eleição da terça para o fim de semana para que mais pessoas possam votar. E a galera começou a aplaudir o moço. Daí a gente tem aqui, it has only taken 167 years. Só levou, juro pra você que isso daqui é só levou. Vamos falar disso porque a gente já falou um pouco disso, né? Eu dei uma olhada aqui na nossa lousa, isso tava aqui em algum lugar, agora há pouco eu vi. Cadê o It Takes lá? Eu vi que a gente tem isso. Pera. Só um segundo, sua ligação é bem importante pra nós. Se você quiser, vai pulando, tá? Enquanto eu não achei aqui o negócio, pra você não perder tempo. Porque, né? Mano, cadê o bagulho? Eu juro que... Aqui! Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? A gente já viu isso, vamos fazer um recapitula. A gente vai usar o it com o take pra falar que, sei lá o que, demanda tal coisa. Nesse caso aqui, a gente usa a ideia de precisa. Aqui eu tô falando que demanda tempo, que é o que tá acontecendo lá no texto. Porque lá no texto ele colocou, se eu não me engano, it has taken 167 years. Vou dar uma olhada pra ver se é isso mesmo, mas eu acho que é. Cadê? Aqui, ah, não, tinha um only ainda. Vou botar o only aqui também. Pera. It has... Only taken 167 years. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem essa estrutura do precisa, só que aqui a gente tem o quê? Um present perfect. E para que serve o present perfect? Para quê? Para juntar presente com passado. Então, se eu for entender isso daqui, qual que é a ideia? O only tá dando a ideia do só, certo? O it com take dá a ideia do precisa ou do leva. Então, esse cara aqui, ele tá dando a ideia do leva. Só que é presente junto com passado, né? Então, leva ainda mais levou. Vamos voltar lá para ver qual vai ser a melhor forma da gente traduzir isso. Porque não vai ser nem leva, nem tem levado. Então, só... Pera, deixa esse pedaço aqui. A gente sabe que tem a ver com tempo, etc. E a gente tem aqui o but, que é mas. Finally, é finalmente. Então, a gente tem finally, que é finalmente. E se a gente for ver, o finally vem de final, que é final. Então, você pode, eu já falei disso aqui com você, mas você pode jogar esse li como se ele fosse o mente do português. E dica é o seguinte, a gente só vai ter dois L's, quando a gente adicionar o li, quando a palavra terminar em L, senão ela não vai fazer, ela não vai ficar com dois L's, ela vai ficar com L só, tá? Então, só tem dois L's se já tem L na palavra antes e o L tá terminando a palavra, porque a gente só literalmente coloca o li. Literalmente, literally. Também seria com dois L's, porque a gente tem literal. Que termina com L também. Tá. Vamos voltar aqui. Mas, finalmente, we are, nós estamos, on, em, o, the. É, on, em, the, o. E a gente tem verge. Vamos falar disso. Na verdade, isso é uma expressão, ela sempre vem como on the verge,
sempre. E quando a gente tá on the verge, a gente tá prestes a. Muito feliz de eu ter lembrado isso, porque eu sempre esqueço a tradução. On the verge e normalmente vem com of também. Então vamos lá botar o of aqui. On the verge of. E olha só o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem change, que eu falei pra você que era parecido com move, mas não tão parecido. Então a gente tem change, passado changed, e ele tem a ideia de mudar ou trocar. Ok. E tá vendo o que tá acontecendo aqui com change, que ele tá com ing? Por que ele tá com ing? Porque ele tá vindo depois do of. Ou seja, sempre que a gente usar uma preposição que não seja o to e a gente precisar colocar uma ação depois, um verbo depois dessa preposição, esse verbo, essa ação vai vir com ing necessariamente. Necessarily não teria dois L's, teria um L só, porque necessary não termina com L. Então vamos entender isso daí que eu tô falando. Por exemplo, ó, posso falar alguma coisa assim. He paid for going on vacation. Então a gente tem aqui, ele pagou para sair de férias. O ing tá aqui por causa do for. Sempre que a gente tiver preposição e depois uma ação, a ação vai vir com ing. A única preposição que isso não vai valer é o to, tá? Todas as outras isso vai valer com o to não. Porque o to, ele tem uma característica que as outras preposições não têm. Ele, além de ser a preposição para, ele é o moço que deixa o verbo no infinitivo. O infinitivo é quando não tem pessoa nenhuma fazendo o verbo. Infinitivo. Então, o que acontece? Se eu usar o to, ele já vai fazer o infinitivo do verbo e já vai dar a ideia do para tudo junto. E qual que é a ideia? Desculpa, esqueci como é que se fala. E qual que é a diferença entre o for e o to? Porque os dois podem ser para, certo? O for dá sempre a ideia de razão, dá sempre a ideia de motivo, e o to não necessariamente. Posso trocar às vezes? Se o verbo permitir, sim, porque verbos têm vontades de preposições diferentes. Às vezes é estranho, mas acontece. Não tem muita coisa que eu possa fazer para te ajudar com isso. A vida ensina. Esse é o tipo de coisa que a vida ensina, porque, de verdade, uma pessoa que fala inglês fluente há uns 20 anos, mais ou menos. Meu Deus, tô ficando velha. Mas, enfim, uma pessoa que fala inglês fluente há 20 anos e eu falo inglês melhor do que eu falo português. Não é porque eu falo inglês muito bem, não. É que meu português é ruim. Tem coisas que a vida ensina e que é muito mais fácil aprender com a vida do que ficar se preocupando loucamente com essas coisas. Uma dessas coisas são as preposições. Depois que a gente pega o jeitão geral das preposições, as coisas vão. E elas nem precisam fazer muito sentido, sendo sincera, porque elas não vão fazer muito sentido. Então, tem coisa que a vida ensina e que é assim que funciona. Então, para você ter um inglês da hora, você precisa estar em contato com o inglês, que senão você não vai ter inglês da hora. Por que meu português é uma caca? Porque eu não tenho contato com o português. Se eu não tenho contato com o português, como que meu português vai ficar bom? É a mesma coisa com você. Se você não tiver contato com o inglês, seu inglês nunca vai ficar muito bom. Mas aí, de novo, a gente cai naquele negócio de para que serve o inglês para você? Se o inglês para você for para viajar, for para fazer nada muito incrível, seu inglês não precisa ser perfeito e tá tudo bem. Mas se você estiver representando uma empresa, se você estiver usando inglês para sua carreira,
ou se você quiser imigrar e etc., você precisa ter inglês da hora. E aí você precisa necessariamente ter contato com inglês. Fim, não tem muito o que fazer. Então você já tá no lugar certo, porque né, você já tá assistindo a aula. Então vamos lá. Cadê? Aqui. We are on the verge of changing American history. Nós estamos prestes a change, mudar, history, história, American, americano, a história americana. Thank you very much, thanks a lot e aplausos. E a gente acabou o negócio, meu Deus, quanto tempo de aula foi? Não foi 1 hora, foi meia hora. E o que eu vou fazer com você nessa meia hora? Eu vou te ensinar um bagulho, na verdade eu vou te mostrar um bagulho que eu não sei se eu já te mostrei, porque esse bagulho eu acho ele incrível e se você quiser usar esse bagulho para, como é que é o nome disso? Fazer o seu estudo de pronúncia disso daqui, porque a gente não vai fazer estudo de pronúncia disso daqui não, porque o que a gente já fez de estudo de pronúncia já mostra tudo que você precisa saber de pronúncia. O que você precisa para pegar mais pronúncia é prática. Então, o que eu quero te mostrar é um negócio muito louco, na verdade é um plugin do Chrome, vira aqui, é esse moço aqui, que ele chama Video Speed Controller. Viva! O que raios é isso? Dá uma olhada aqui. Se você usa tanto o Google Chrome, eu não sei se tem para o Firefox e eu não sei se tem para os outros navegadores, mas eu sei que para todos os navegadores que tem a base do Chromium, que é o do Google, vai ter. Mas é uma coisa muito, muito, muito legal que eu acho sensacional. Eu uso muito nas minhas aulas isso, porque esse troço aqui, ele deixa a gente controlar a velocidade do vídeo. A gente pode deixar o vídeo mais devagar ou a gente pode deixar o vídeo mais longo. E eu vou mostrar isso com um vídeo do meu canal, porque senão o YouTube vai pesar na minha por estar... Como é que é o nome disso? Por estar usando conteúdo dos outros. Então vamos escrever aqui brainstorm on the web. Eu não sou famosa ainda para aparecer ali. E eu vou pegar aqui algum vídeo que eu faça. Hey, brainstormer! Cala a boca, Joana. E eu vou trocar aqui pra dar pra você ouvir. Você ouviu o negócio? Deixa eu ver se você ouviu o negócio. Pera que eu não sei se você ouviu o negócio. Deixa a Joana falar pra eu ver o que acontece aqui. Beleza. A Joana tá falando e tá funcionando. Esse vídeo aqui é todo em inglês. E a gente vai usar esse vídeo, na real, na próxima aula, tá? Então, se você já quiser se preparar para a próxima aula, tem esse vídeo aqui. E aí, na próxima aula, eu vou te mostrar um outro gatinho master de fazer o negócio funcionar. Mas, enfim, você tá vendo que eu tenho o menino aqui, ele tá habilitado. Quer dizer, você não tá vendo porque eu tô em cima. Ele tá aqui, ele tá habilitado. Eu vou deixar um negócio assim pra eu ter certeza que tá dando pra ver tudo. Então, tem esse troço aqui que tá habilitado e tal, lá. E você viu que apareceu esse umzinho aqui? E essas coisinhas aqui, isso daqui é um controlezinho, tá? Mas dá pra usar as teclas, que é melhor. Eu acho melhor, eu uso as teclas. Eu só uso o S e o D, os outros eu não uso, tá? Porque eu não uso. Tem um porém que ele sempre vai ficar com esse umzinho perto no rolê do vídeo que você estiver usando, mas aí se você não quiser que ele apareça, é só ir aqui no X que ele some, tá? Mas enfim, vamos dar uma olhada nisso daqui. Blackmail is a word widely used in the English language to represent extortion. Então, tô falando aqui normal e tal, lá. Olha o que acontece se eu apertar o S. Apertei o S, tá em 0.5, tá vendo? 0.50. Word does not help us identify why the term is used and became popular. E aí ele diminui a velocidade da fala. Ou, se a gente apertar o D, ele vai aumentar a velocidade da fala. We get black, yeah, the color, and mail. So it should be the form of mail in black, right? Like a black envelope with a black letter inside, right? Yeah, no.
This video is supported by Brainstorm Club, the nicest English as a second language. Então, por que é legal conseguir mexer nisso? Por que é legal saber isso? Por que é legal usar isso? Eu não sei se isso tem para celular, tá? Sendo sincera, eu não sou uma usuária muito forte de celular, então não sei muito o que tá acontecendo no celular. Eu ainda prefiro o computador porque eu sou velha. Mas, vou colocar aqui, vamos abrir o TED. Mas, entretanto, contudo, todavia, qual que é o rolê? Como que era o nome do negócio que a gente tá falando? Why do Americans Vote on Tuesday? Então, eu vou escrever Vote e Tuesday. É o suficiente. Eu não vou dar play porque senão o moço YouTube vai ficar bravão, mas você viu aqui, ó. Então, você consegue, vendo a transcrição, descobrir como a pessoa falou de uma forma mais legal, que aí você consegue ver como ele fez a junção dos sons. Então, esse estudo de junção de som, a gente vai fazer direitinho com os vídeos que eu vou criar, porque o YouTube não vai deixar eu usar esse tipo de vídeo, simples assim. E eu provavelmente vou achar algum gringo pra falar pra gente essas coisas, pra gente fazer essa análise. Porque direitos autorais, né? Temos que respeitá-los. Então, eu ainda tô vendo qual forma, como que eu vou conseguir fazer isso, mas não deve ser tão difícil assim. Então, a minha dica pra você é de pegar esse TED que a gente viu, que a gente entendeu, certo? Vê ele de novo, assiste ele de novo, e aí com esse trocinho do Video Speed Controller, do controlador, cadê aqui? Controlador de velocidade de vídeo, usar esse moço pra diminuir a velocidade do TED pra você conseguir ver exatamente como a pessoa falou, porque é difícil na velocidade normal. E além de tudo, isso daqui é mó legal porque se você já tá entendendo bem, você pode aumentar essa velocidade pra deixar a sua vida um pouco mais complicada. E por que você quereria deixar a sua vida um pouco mais complicada? Para você praticar. É importante praticar todos os tipos de velocidade de fala e você vai ver que sabendo as junções, não importa muito a velocidade da fala, ela funciona aqui, ó, uma beleza. Então, acho que essa aula vai ficar um pouquinho mais curta, mas teve várias aulas bem mais longas, porque acabou o texto, né? Acabou o texto, a gente ensinou coisa pra caramba, tem bastante coisa aqui. E a minha dica é botar esse rolezinho aí, porque aí, além de tudo, você consegue deixar essa aula mais rápida, porque às vezes é interessante pra você deixar ela mais rápida, né? Então, fica a dica aí pra você. E que mais que nós temos que falar? Eu acho que é basicamente isso, né? Essa aula é isso daí, a próxima aula vai ser isso daqui. Juro pra vocês, só 2 minutinhos, vai durar uma aula ou 2 aulas, porque eu fiz esse vídeo pensando necessariamente no club. E por quê? Porque eu quero usar isso daqui de coisa pro clube e tudo mais, e lá. Então, e aí, além de tudo, o YouTube não vai ficar bravão comigo por ferir direitos autorais, porque o direito autoral é meu, porque a autora sou eu. Autora. Então, é isso que nós temos para essa aula. Essa aula tá um pouco mais curta, perdão. Tá bem mais curta, tá faltando... Eita, nós! Tá faltando 20 minutos de aula. Mas é isso aí, depois a gente bota mais aula, porque agora a ideia é ir botando aula pra cacete. Então, você se cuide, faça exercícios, use inglês na sua vida. Quanto mais inglês você colocar na sua vida, mais você vai aprender. E se você chegou até a aula 31, acho que você tá nessa pegada. Então, vai nessa. Vamos indo que a gente chega lá. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau!